Imagine um homem tão rico que, ao atravessar um continente inteiro distribuindo ouro, acabou alterando a economia das cidades por onde passou. Agora imagine que esse homem não era europeu, não era romano, não era inglês. Ele era africano. No século XIV, enquanto muitos reinos europeus ainda enfrentavam conflitos internos, economias agrárias limitadas e instabilidade política, o Império Africano acumulava uma riqueza tão impressionante que seu nome ecoou do deserto do Saara até o Oriente Médio. Esse império se chamava Mali. E seu governante era Mansa Musa. Para entender o poder do Império do Mali, é preciso voltar ao mundo do século XIV. A Europa vivia sob o sistema feudal, com reinos fragmentados e disputas constantes por território. A economia era majoritariamente agrícola, e o comércio internacional ainda era limitado em várias regiões. Enquanto isso, na África Ocidental, uma potência organizada e estrategicamente posicionada florescia. O Império do Mali não era um reino isolado ou insignificante. Ele se estendia por vastas áreas do que hoje conhecemos como Mali, Senegal, Guiné, Mauritânia e Níger. Era um território enorme, atravessado por rotas comerciais vitais que conectavam diferentes partes do mundo conhecido. O grande segredo do Mali era o ouro. Na Idade Média, o ouro representava muito mais do que luxo. Ele era a base da estabilidade monetária, do comércio e do poder político. E o Império do Mali controlava algumas das maiores e mais produtivas minas de ouro conhecidas na época. Uma parte significativa do ouro que circulava no mundo medieval vinha da África Ocidental. Caravanas cruzavam o deserto do Saara transportando ouro, sal, marfim, tecidos e manuscritos. O Mali estava no centro desse sistema. Não era um império isolado, era um elo fundamental entre a África subsaariana, o norte da África e o mundo islâmico. No topo dessa estrutura estava Mansa Musa, que assumiu o trono por volta de 1312. O título Mansa significa imperador ou rei dos reis. Musa não era apenas um governante cercado de riquezas. Ele era um administrador estratégico, um líder político habilidoso e um homem profundamente religioso. Durante seu reinado, o Império do Mali alcançou seu auge territorial, econômico e cultural. Mas foi um acontecimento específico que fez seu nome atravessar continentes, sua peregrinação a Meca. Em 1324, Mansa Musa decidiu realizar a peregrinação, um dos pilares do Islã. No entanto, ele não viajou como um simples peregrino. Ele atravessou o Saara com uma comitiva que impressionou todos que a testemunharam. Relatos históricos descrevem milhares de pessoas acompanhando o imperador, incluindo soldados, oficiais, servos e trabalhadores. Camelôs carregavam grandes quantidades de ouro. Durante a jornada, Mansa Musa distribuiu ouro generosamente. Ele presenteava governantes locais, fazia doações a instituições religiosas e ajudava populações necessitadas. Quando sua caravana passou pelo Cairo, o impacto foi tão grande que o excesso de ouro em circulação teria provocado inflação, reduzindo temporariamente o valor do metal na região. A fama de Mansa Musa se espalhou pelo mundo islâmico e chegou até a Europa. Em mapas europeus do século XIV, ele passou a ser representado como um rei africano segurando uma grande pepita de ouro, símbolo de sua riqueza extraordinária. O Mali, que para muitos europeus era uma terra distante e pouco conhecida, passou a ser associado à abundância e poder. Mas a riqueza do Império do Mali não se limitava ao ouro. Sob o reinado de Mansa Musa, cidades como Timbuktu floresceram como centros de conhecimento e cultura. Timbuktu tornou-se um importante polo intelectual, com universidades e bibliotecas que reuniam milhares de manuscritos. Estudiosos se dedicavam à matemática, astronomia, direito e teologia. O conhecimento era valorizado e incentivado. O império investia em educação e infraestrutura religiosa, construindo mesquitas e promovendo intercâmbio cultural com outras regiões do mundo islâmico. Enquanto isso, muitos reinos europeus ainda estavam consolidando instituições educacionais e superando crises políticas. Isso não significa que a Europa fosse irrelevante, mas demonstra que a África Ocidental ocupava um papel significativo na dinâmica econômica e intelectual do mundo medieval. O Mali era uma potência organizada, com governadores regionais responsáveis pela administração de territórios, sistemas de tributação estruturados e mecanismos de justiça.
Sua prosperidade não era fruto apenas da sorte geográfica, mas de organização política e visão estratégica. Comparar a riqueza do Mali com a da Europa como um todo é um exercício complexo. A Europa não era uma entidade única, mas um conjunto de reinos com diferentes níveis de desenvolvimento. No entanto, muitos estudiosos consideram Mansa Musa uma das pessoas mais ricas da história, quando ajustamos sua fortuna aos padrões atuais. Algumas estimativas modernas sugerem valores equivalentes a centenas de bilhões de dólares. Mais importante do que o número exato é compreender que o Mali controlava recursos estratégicos essenciais para a economia internacional da época. Com o tempo, porém, o Império enfrentou desafios. Após a morte de Mansa Musa, sucessões instáveis enfraqueceram o poder central. Algumas províncias começaram a buscar maior autonomia. Mudanças nas rotas comerciais e o surgimento de novas potências regionais também contribuíram para o declínio gradual do Mali. Nenhum império é eterno, e o Mali não foi exceção. Ainda assim, sua influência deixou marcas profundas na história da África Ocidental e nas conexões comerciais do mundo medieval. A história do Império do Mali nos convida a repensar percepções comuns sobre o passado. Durante muito tempo, a narrativa global enfatizou a Europa como centro exclusivo de poder e desenvolvimento na Idade Média. No entanto, registros históricos, documentos e relatos de viajantes mostram que havia centros de riqueza, conhecimento e organização política além do continente europeu. O Mali foi um desses centros. Foi uma potência que dominou rotas comerciais, influenciou economias e projetou sua imagem para além de suas fronteiras. Quando perguntamos se o Império do Mali era mais rico que toda a Europa, talvez a questão mais profunda seja porque raramente associamos a África medieval à prosperidade e influência global. A história de Mansa Musa e do Mali revela um cenário mais complexo, onde diferentes regiões do mundo desempenhavam papéis significativos na economia e na cultura internacionais. O ouro africano circulava, o conhecimento florescia em Timbuktu e caravanas cruzavam o deserto conectando povos e mercados. O Império do Mali não foi um mito. Foi uma realidade histórica sustentada por comércio, administração e visão política. Sua trajetória mostra que a África Ocidental foi protagonista em um período crucial da história mundial. E ao revisitar essa história, ampliamos nossa compreensão sobre como o mundo medieval realmente funcionava. Essa é apenas uma parte da história dos impérios africanos. Ainda existem outras potências, outros líderes e outras cidades que desempenharam papéis fundamentais na formação das redes comerciais e culturais do passado. O Mali foi uma das maiores expressões desse poder. E compreender sua história é compreender que o mundo medieval era mais interligado, diverso e complexo do que muitas vezes imaginamos.